This is going to be an extremely busy month. I have to watch 104 soccer games, follow the pregame, the postgame, yell useless opinions at the TV. It's a lot. So I knew that when it comes to screening for colon cancer, the choice was clear. The Cologuard Plus test. It can be used at home and can only take 15 minutes, so I can do it during halftime and not miss any action. If you are 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about screening for colon cancer with the Cologuard test. You can also request a prescription at Cologuard.com. Olá, alma inquieta. Eu sou Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. O Templo de Salomão. Uma estrutura tão poderosa que foi capaz de sobreviver a ataques, pilhagens e até as próprias garras do tempo. Suas paredes eram construídas em ouro maciço e ônix, tamanha fortuna de seu fundador. Tinha o tamanho de uma pequena cidade e abrigava os mais raros e desejados tesouros da história da humanidade. A Arca da Aliança, o Cajado de Moisés, o livro de Nabucodonosor, esses eram apenas alguns dos objetos que compunham seus tesouros. Cada um com o poder de mudar o mundo que nós conhecemos hoje. O único motivo pelo qual o templo permanecera intacto por tanto tempo é que poucas criaturas, seja no céu, na terra ou no inferno, conhecem a entrada secreta, e os poucos que conheciam seus segredos e ousaram se aventurar no templo foram mortos pelas incontáveis armadilhas que existem no local. Havia armadilhas de todos os tipos, para homens, demônios e anjos, pois era sabido que a ganância não se limitava apenas aos corrompidos. Os tesouros daquele lugar eram capazes de colocar o mundo nas mãos de quem os obtivesse. E com o poder vem a tirania. Ninguém deveria tê-los, e eram poderosos demais para ser destruídos. O templo recebera esse nome, mas na realidade não passava de uma prisão luxuosa, onde os únicos prisioneiros eram as relíquias que ali repousavam, junto de um rei louco e corrompido. Sama caminhava ao lado de Lily, pisando no chão de mármore escuro e reluzente. Tinha em seus ombros um machado negro, o qual carregava sem esforço. À frente deles, guerreiros que um dia foram humanos, mas agora não passavam de mortos-vivos condenados a proteger o templo. Partiam em sua direção com armas erguidas para atacá-los. Você ficou mole com o passar dos anos, Sama falou, dando pouca atenção aos inimigos. Em outros tempos, você jamais deixaria uma boa casca por questões sentimentais. Lily deu um leve sorriso. Sabia que era questão de tempo até ele falar aquilo. Com um gesto rápido, esbofeteou um guerreiro que entrara em seu alcance. A cabeça da criatura foi arremessada para longe e o corpo tombou após ficar alguns segundos imóvel. Eu me tornei mole? Que eu saiba, não fui eu quem trocou de nome para honrar um humano morto. Azazel. Fez uma pausa intencional e se corrigiu. Desculpe, eu quis dizer Sama. Aquilo foi diferente, você sabe disso. Sama respondeu e balançou suavemente o machado na direção do outro guerreiro que desmoronou sem resistência. Dê a desculpa que quiser, Lily falou. No fundo, nós dois sabemos que você também está feliz por Dave estar fora de perigo. Um terceiro soldado avançou em direção a Sama, brandindo uma espada enferrujada. Sama nem pareceu ver quando pisoteou o guerreiro, transformando seu corpo num amontoado de pele mumificada e ossos poeirentos. Dave, o garoto é só um intrometido qualquer. Espero que aquela sucubus o tenha sugado até a morte. Sama falou, mesmo sabendo que Lily poderia ver através de suas mentiras. Um quarto guerreiro que a princípio investira junto dos outros para atacar os invasores, agora observava as duas criaturas gigantescas vindo em sua direção após destruir os outros três sem esforço algum. Então largou a espada e encostou na parede de ouro, abrindo caminho para as duas criaturas passarem, enquanto tentava de todas as formas não ser notado.
Se diz que é verdade, então por que contou a ele a história de sua queda, ferreiro? Os dois passaram pelo guerreiro morto-vivo totalmente alheios à sua existência. Ah, simples. Eu queria que ele calasse a boca e não consegui pensar em mais nada pra falar. Claro. Lily falou com ironia. Então, Sama pisou sobre uma pedra solta que em seguida afundou, emitindo um pequeno estalo. No mesmo instante, o chão abaixo de seus pés se abriu, derrubando os dois num gigantesco fosso. Sama agiu rapidamente e agarrou Lily enquanto usava suas asas para pousar suavemente no fundo do fosso. Você tá bem? Perguntou com uma preocupação genuína. Sim, obrigada. Sama levantou o voo com Lily em seus braços e, quando estava prestes a sair, viu uma grade de material negro se fechar acima do buraco, bloqueando o caminho de volta até o corredor. Ótimo. Como se não fosse o bastante, uma das paredes ao lado da armadilha se abriu, ejetando um cano de bronze ao lado de uma alavanca. Por um segundo, houve apenas silêncio. Então, a água começou a sair do cano, descendo direto para o fosso e enchendo lentamente. Sama desviou no último segundo, mas algumas gotas caíram sob sua pele, soltando um pouco de fumaça no contato. Era água salgada. Perfeito. Sama falou, rangendo os dentes de ódio. O que mais pode dar errado? Como que respondendo à sua pergunta, o guerreiro que eles ignoraram mais cedo surgira diante da grade, olhando as duas criaturas presas na armadilha. O morto-vivo apontou para eles e abriu a boca, emitindo um som esgarniçado que lembrava bastante um sorriso de deboche. Emily segurava minha mão enquanto fazíamos a caminhada pela escura entrada do templo. Andamos por um bom tempo, tomando cuidado para não tropeçar nos degraus da escadaria, até que um brilho amarelado surgiu ao longe. Conforme nos aproximamos, podemos ver que se tratava de duas tochas acesas, iluminando uma gigantesca porta dourada. Quando paramos diante dela, a porta se abriu lentamente, como que nos convidando para entrar. Isso tá fácil demais, falei. Ao atravessarmos a porta, pude ouvir um sussurro rouco e quase fraco demais para ser percebido. Ele dizia: Bem-vindo, Dave. E obrigado por trazer mais uma relíquia para minha coleção. Você ouviu isso? Perguntei. Emily me olhou com uma expressão de dúvida. Isso o quê? Nada. Falei, não querendo preocupá-la. Vamos, temos que encontrar aqueles dois. Caminhamos por algumas horas através do que pareciam ser corredores infinitos de chão negro e paredes douradas. Passamos por diversas armadilhas, mas todas já haviam sido ativadas. Flechas cravadas na parede, estacas de metal saídas do piso, restos do que algum dia já fora um pedregulho gigante e incontáveis corpos de guerreiros mortos-vivos. Alguém havia passado por ali e não fazia muito tempo. Para resumir nossa caminhada pelo templo, foi um verdadeiro passeio no parque. Acha que Lily e Sama ativaram todas essas armadilhas? Emily perguntou. Se tivesse sido eles, me lembra de agradecê-los. Nós teríamos morrido na primeira sem a ajuda deles. Continuamos por mais um tempo, até que pude ouvir um som ao longe. Parecia água corrente. Está vindo de mais adiante, Emily falou. Vamos! Aceleramos o passo e viramos o corredor, dando de cara com um morto-vivo admirando algo no chão. Ele estava de costas, mas se virou logo que notou nossa presença. A criatura então recolheu uma espada do chão e partiu em minha direção, pronto para desferir um golpe. Por puro instinto humano, eu cobri o rosto com um braço e estiquei o outro, numa tentativa desesperada de manter aquela criatura longe de mim. Dave! Ouvi Emily gritar, então apenas fechei os olhos e aguardei o impacto, certo de que minha aventura acabaria ali. Depois de um tempo, notei que o impacto não veio, só um leve choque seguido por uma sensação de dor no meu braço esticado. Quando abri os olhos, pude ver o que havia acontecido. A pulseira em meu braço esticado havia assumido a forma de espada e empalado a criatura que, sem saber,
avançar em direção à própria morte. Uau! Emily falou, demonstrando real admiração. Você realmente tá pegando jeito com essa espada. Que reflexos incríveis você tem. Sim. Falei incerto a princípio, mas em seguida, assumindo um tom de confiança. Eu tava no controle da situação o tempo todo. Foi então que pude ouvir uma voz muito familiar. Dave, é você aí? Me aproximei do som e fiz um gesto para Emily esperar. Foi então que pude vê-los. Sama batia as asas se mantendo no ar com Lily em seus braços, trancados num fosso profundo bloqueado por barras grossas e robustas. Abaixo deles, o fosso se enchia lentamente com água saída de um cano vindo da parede ao meu lado. Emily, você não vai acreditar nisso. Falei e abri um largo sorriso. O quê? Emily perguntou enquanto se aproximava. Não olhe. Eu falei rapidamente, lembrando que ela não aguentaria ver a forma física de Lily. Digamos apenas que os dois seres superiores das profundezas precisam desesperadamente de ajuda. Sama falou, demonstrando irritação. Muito engraçado, humano insolente. Agora, puxe aquela alavanca e nos libere daqui. A água está quase nos alcançando. Emily entendera a situação e abriu um sorriso tão largo quanto o meu. Nós? Puxarmos aquela alavanca dura e antiga? Falei, demonstrando o máximo possível de cinismo e me deliciando de cada segundo daquele momento. Mas nós somos tão fracos e inúteis. Não é mesmo, Emily? Totalmente. Emily falou enquanto concordava com um aceno de cabeça. Provavelmente quebraríamos nossos frágeis bracinhos de humanos tentando puxar aquela alavanca. De fato, concordei, observando Sama ferver de ódio. Tenho certeza que nós apenas atrapalharíamos os fodões do inferno. Vocês com certeza já pensaram em 1000 jeitos diferentes de sair daí. Agora, se nos dão licença, temos de encontrar um anel sagrado ou algo do tipo. Vambora, Emily. Fingi me afastar até ouvir Sama gritar. Eu já tentei golpear essa porcaria mais de 1000 vezes, mas essa grade não quebra. Só puxa a porra da alavanca. No mesmo instante, eu voltei e o encarei. Peça desculpas, exigi. O quê? Sama falou, soando chocado. Pede desculpas por ter nos abandonado. Repeti. Nunca. Sama falou, decidido. Prefiro abrir um portal pro inferno e enfrentar legiões de demônios do que pedir desculpas a você. Ok, falei e dei de ombros, fingindo me afastar novamente. Eu estava adorando aquilo. Espera, Dave! Dessa vez, era Lily falando. Pude ouvir quando ela sussurrou pra Sama. Peça desculpas pra ele. Mas a ideia de abandoná-los foi sua. Sama retrucou. Não importa. Ele não quer minhas desculpas. Ele quer a sua. Então, ou você pede desculpas ou invoca sua legião pra nos tirar daqui. Vamos ver se eles permanecem fiéis ao líder depois de vê-lo numa armadilha tão estúpida. Pude ouvir Sama rosnando de ódio. Me de fofa. Ele falou sem abrir a boca e baixo demais para ser ouvido com clareza. Pera, aí eu não ouvi. Falei aproximando o ouvido. Ele com certeza iria me punir por aquilo, mas eu não resistia. Eu vou matar esse moleque. Sama falou pra Lily. Emily ria da situação. Apenas peça desculpas. Lily falou de volta. A água tá subindo. Me desculpa. Sama falou com clareza e ódio perceptíveis. Agora tá melhor, respondi. Puxei a alavanca que cedeu sem dificuldade. No mesmo momento, o fluxo de água parou e a grade se abriu. Se serve de consolo, eu não ia deixar vocês morrerem. Eu falei enquanto me virava e pude ver um poderoso dedo vindo em direção ao meu rosto. Havia sido apenas um peteleco de Sama, mas foi o suficiente para me arremessar para trás numa queda dolorida. Isso é por ousar me humilhar, humano. Sama esbravejou. Eu me recuperei da queda e esfreguei o rosto dolorido. Então, pude ver Sama esticando a mão aberta em minha direção, oferecendo ajuda para eu me levantar. Isso é por salvar nossas vidas. Falou enquanto me erguia sem esforço. Um pouco mais afastado de nós, Lily estava diante de Emily, que estava de olhos fechados. Lily tentou falar, mas não sabia ao certo o que dizer. As duas ficaram assim em silêncio por um tempo. Então, Emily ergueu o punho e deu um forte soco em Lily. O impacto do golpe fez um simples puff, e Lily mal pareceu senti-lo. O que é isso? Lily perguntou, abrindo um leve sorriso.
Isso é uma surra dolorosa. Sua punição por ter me abandonado, Emily falou suando durona. Você acha que pode cativar alguém e partir em seguida? E outra, eu cansei dessa porcaria de não poder te ver. Então, Emily fez algo que estava evitando desde o começo da jornada. Abriu os olhos e deu uma boa olhada em Lily. Como descrever a aparência de Lily? Bom, existe um filme chamado O Oitavo Passageiro que posteriormente tornou-se uma famosa franquia dos cinemas. Nesse filme, o vilão é um xenomorfo, uma criatura que caça e mata toda a tripulação da nave. Parte do corpo de Lily se assemelhava ao xenomorfo, uma criatura que podia ser interpretada como quadrúpede ou bípede, movendo-se com maestria independente da posição. Tinha uma cauda que parecia feita de ossos escuros, com uma ponta afiada. Possuía também 4 patas. As traseiras ficavam sempre no chão e as dianteiras intercalavam de posição, dependendo da necessidade. Seu corpo tinha a cor semelhante à de uma cigarra, que parecia se alterar dependendo do ponto em que você olhava. Os seios existiam, mas ficavam cobertos por uma grossa camada de couro negro. Do pescoço para cima, assemelhava-se a uma humana, mas as proporções eram bem maiores e ligeiramente deformadas e desiguais. Quando eu explico dessa forma, não parece algo tão aterrorizante, mas quando seus olhos presenciam algo assim, algo que não deveria existir, seu cérebro entra em pânico e desespero, pois não consegue decifrar o que está diante de si. Ainda lembro da primeira vez que vi Lily. A pressão foi tanta que minha mente simplesmente desligou e eu desmaiei. Eu esperava que algo semelhante fosse acontecer com Emily, mas para surpresa de todos, isso não aconteceu. Logo que Emily colocou os olhos na criatura, Lily cobrira a própria face e o que pôde do corpo usando suas poderosas patas. Não olhe pra mim! Lily gritou. Havia dor, vergonha e medo em sua voz. Você é... Emily falava enquanto se aproximava lentamente de Lily e tocava seu braço, removendo-o com delicadeza da frente do rosto. Linda! Sama e eu observávamos a situação calados e boquiabertos. Por favor, nunca mais me abandone. Emily falou e abraçou o gigantesco corpo de Lily. No momento, eu não fui capaz de entender o porquê Emily não surtara ao ver Lily. Mas depois, pensando sobre o assunto, lembrei das palavras que o ser mais poderoso e sábio do universo uma vez me disse. O amor, minha criança, transcende os reinos do céu, do universo e do inferno. É a única constante absoluta na história de tudo. Prepara que vem novidade por aí. Olá, eu sou o Jack e eu queria dar um aviso muito importante aqui. Se você gosta de histórias na temática cyberpunk, ainda assim com estilo narrativo de terror, cara, eu tô produzindo uma história e um audiodrama. Basicamente, vai ter um e-book e um audiodrama com acesso antecipado. Se você correr e clicar no link aí que tem na descrição do episódio, tá bom? Vai estar aí como acesso antecipado Neocordia City 2089. Talvez eu mude esse título, tá? Mas em breve, muito em breve vai sair, tá? Então corre lá. É uma história que é tão boa quanto o Acordo do Demônio, tão boa quanto a Transmissão Solitária, o Posto de Gasolina. E ela não vai ser tão extensa nessa primeira parte. Talvez umas 3-4 horas de duração. Eu ainda tô em processo de produção desse audiodrama. Mas se vocês gostarem muito, a gente pode fazer uma série, tal qual como o Posto de Gasolina. Na Transmissão Solitária, a história é muito boa, tem base para ter continuação, mas só vai ter se vocês gostarem mesmo. Corre no link da descrição. Também queria falar que eu e o Luiz, lá do podcast Não Durma, a gente criou um podcast chamado Contos Noturnos, onde a ideia é ler relatos de terror, histórias de terror e comentar sobre. A cada história a gente comenta de uma forma descontraída, algo mais humanizado, assim, digamos assim. É a mesma coisa de estar vendo um filme de terror e aí terminou ali, é baseado em fatos reais, e aí tu vê alguma coisa pra amenizar, sei lá, uma galinha pintadinha. Acho que não, né? Acho que ninguém faz isso, essa piada é merda. Mas, enfim, deu pra entender, né? É algo mais descontraído. Se você for no nosso podcast lá, o Contos Noturnos, link na descrição, já vá com isso em mente, que a gente conversa bastante, narra histórias ali ao vivo, é outra proposta, não é uma extensão do Dark Jack, tá?
Ainda assim é de terror, mas é outra proposta. Se você quiser deixar uma mensagem aqui pro podcast, seja em texto, seja em áudio, para aparecer aqui no final, é só mandar um live pix pra gente aqui, que você vai poder deixar a sua mensagem. Se você quiser acesso a histórias antecipadas, histórias exclusivas que não vai ser liberada aqui nesse podcast, se torne membro para ouvir no YouTube ou apoiador para escutar no Apoia-se ou Spotify, né? Porque para quem não sabe, a gente tem um podcast no Spotify exclusivo, tá? Dark Jack, histórias exclusivas. Você só consegue escutar se você for um apoiador. Então é isso, acho que não tenho mais nada para falar. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Obrigado se você é um apoiador. Se você não é um apoiador, mas quer ajudar o podcast de alguma forma, que não seja financeiramente, cara, compartilha nos stories, não sei, em qualquer lugar, compartilha no grupo dos amigos. Se compartilhar no story e me marcar, eu reposto lá com todo o amor e carinho, toda a vontade do mundo, cara, eu fico muito feliz quando alguém marca o podcast. Às vezes eu acabo não vendo, não é na maldade, tá? Mas é porque acaba tendo muita mensagem lá no Insta. O Insta acabou dando uma crescidinha, é difícil de controlar essa parada. Mas me marquem que eu reposto. Enfim, muito obrigado e até a próxima história.